Após grande pressão por conta do aumento da violência policial, o governador Tarcísio de Freitas faz um recuo histórico em relação ao uso de câmeras. Ele que sempre se mostrou contrário, diz que não se deveria colocar câmera, que não se deveria vigiar a polícia, que o policial deveria ter liberdade para atuar. Na verdade, ele queria dizer para matar. Agora diz que foi um erro e que vai defender, inclusive, não só a manutenção da utilização de câmeras, como, inclusive, a ampliação. O motivo desse recuo de Tarcísio eu vou explicar para vocês depois da vinheta. Tarcísio de Freitas é um desses bolsonaristas aí que utilizou ali o bolsonarismo para poder surfar e chegou a ser governador de São Paulo na eleição de 2022, mesmo não morando em São Paulo e mesmo não conhecendo o estado de São Paulo. Lamentavelmente, a população aparenta não ter muita preocupação se o Tarcísio conhece São Paulo, não conhece São Paulo, mas eles têm direito de votar em quem eles querem. E o Tarcísio levou para São Paulo uma das piores coisas que lamentavelmente tem na segurança pública do Rio de Janeiro: a chamada milicianização da polícia de São Paulo. E isso não está acontecendo de ontem para hoje meramente, está acontecendo desde a tomada do cargo de governador do estado por Tarcísio de Freitas. Ele colocou ali o Guilherme Derrite, que foi expulso, inclusive, da rota, na verdade afastado da rota por matar demais, segundo ele próprio, e que, inclusive, há um tempo atrás chegou a dar uma entrevista dizendo que um bom policial deveria ter pelo menos 3 homicídios no currículo. Material dito por ele mesmo, tá aqui, ó. Capitão Derrite, indicado para segurança em São Paulo, já afirmou que policial bom tem que ter pelo menos 3 homicídios no currículo. O que aconteceu com relação a esta fórmula mágica, né, de violência defendida pelo secretário de Segurança Pública com a polícia que até pouco tempo atrás era considerada uma polícia exemplar para o resto do nosso país? O que aconteceu? Ele teria criado, segundo coronéis e oficiais da própria polícia, o Derrite teria criado ali, segundo eles, a sensação de impunidade. Derrite criou a sensação de impunidade na PM de São Paulo, avaliam policiais. Perfil e declarações de secretário da gestão Tarcísio prejudicaram a disciplina da tropa, dizem PMs ouvidos pela Folha. Corporação nega a mudança de diretrizes. E aqui você vai ter coronel da polícia falando, você vai ter capitão da polícia falando, outros oficiais falando aqui que o Derrite deu quase que uma carta branca para que a polícia de São Paulo se tornasse essa polícia que a gente vê hoje com tanta violência. Tanto que, só para vocês terem noção, por exemplo, os números de Derrite são ótimos. Tá aí, ó. Mortes por PMs em São Paulo aumentam 98% com Tarcísio e Derrite. Ouvidor das polícias declarou que escalada de casos de violência policial são fruto da política de morte e vingança da SSP comandada pelo delinquente ou supostamente criminoso Guilherme Derrite, já que quem defende crime, em tese, seria criminoso, né? Já que ele faz apologia, em tese, ao crime. E é o que aconteceu, Carlito. Por conta de toda a exposição que aconteceu envolvendo o Tarcísio, ele teve um recuo histórico, meus amigos. Ele reconheceu publicamente que atacar o sistema de câmeras foi um erro. Carlito, mas o Tarcísio reconheceu isso porque ele é bonzinho, ele teve um choque de realidade? Não. O Tarcísio, neste momento, está na operação contenção de danos. Ou seja, ele pretende ser o candidato da centro-direita, né, ou do bolsonarismo moderado, à presidência da República no futuro, provavelmente em 2030. Eu não acredito que o Tarcísio será candidato em 2026, a não ser que aconteça um fato muito mirabolante, como eu já citei aqui. E aí ele está sendo aconselhado, evidentemente, por pessoas que comandam as grandes mídias para que ele retroceda em algumas posições e mude algumas declarações de outro lado. Vocês vão lembrar, inclusive, que no começo do ano ele falou o seguinte, né? Inclusive a própria Vera Magalhães colocou aqui, ó: não tô nem aí, é a senha para o vale tudo. Combate eficiente ao crime se faz com inteligência financeira e operacional, respeitando o devido processo legal. A Vera Magalhães escreveu isso aqui. Se vocês lembrarem, lá no início do ano, o que é que o Tarcísio falou? Nós temos tranquilidade do que está sendo feito. Na época era sobre aquela violência que estava acontecendo através da Operação Escudo e da Operação Verão, que matou vários civis na Baixada Santista e que inclusive se alegou que era tudo bandido. E aí você tem gente cega morta, pedreiro morto, gente deficiente com deficiência motora morta ali, tudo acusado de ser bandido. A gente já sabe que era só mentira e que, inclusive, segundo os oficiais que foram ouvidos lá na matéria da Folha de São Paulo,
A corregedoria passou a nem mais investigar alguns casos, ficou por isso mesmo, deixou seguir. Realmente foi quase que um salvo-conduto para que se cometesse crime, autorizado pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas, e salvaguardado pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, já que na tese dele, o criminoso é combatido com a polícia cometendo o crime. Você não entendeu errado, tá? Na análise do Derrite, o policial bom é o policial que combate o crime cometendo o crime. Basta lembrar da declaração dele que um bom policial tem de ter pelo menos 3 homicídios na ficha. Segundo ele, inclusive, ele foi afastado da rota por matar demais. E aí eu pergunto para vocês, o secretário de Segurança Pública, com um discurso canalha, criminoso como esse, assumindo uma pasta e jogando, inclusive, ali a população preta, pobre e periférica numa parede para que alguns policiais fizessem o que está sendo feito agora na Polícia de São Paulo, qual receita daria? Tem até um vídeo que está viralizando, que eu não posso mostrar aqui por questão das diretrizes do YouTube, que mostra, por exemplo, uma família sendo agredida numa garagem, numa região específica de São Paulo, que foi acusada supostamente de desacato à autoridade. E aí você tem um policial jovem, que é a nova geração da polícia, né, que já está sendo bem ensinada pelos fascistas que estão lá dentro, neste momento, promovendo essa política necrófila encabeçada pelo Tarcísio e pelo Derrite, de que se combate o crime ou desacatos, né, como se alegou ali na ocorrência, com violência contra o idoso, e que mesmo você estando ali em um número muito maior de agentes da polícia, você só combate a violência se for dando cacetetada na testa de senhoras, dando cacetetada nas costelas de um senhor, e dane-se o que a lei diz que você tem de fazer. No governo do Tarcísio e na gestão do Derrite, o que separa a polícia, ou pelo menos, é que eu não vou generalizar, porque tem bons policiais também dentro da corporação, mas o que separa uma parte significativa da polícia do Derrite dos bandidos em São Paulo é o uso de farda. A conduta é exatamente a mesma. Oprimir a população, matar a população ou expor a população à violência que eles, em tese, deveriam inibir, já que o papel da polícia é servir e proteger, proteger e servir. No caso do Tarcísio é matar e oprimir. No caso do Derrite, a mesma coisa. E aí quando você vem aqui, por exemplo, naquela fala do Tarcísio, basta lembrar, ó, nós temos tranquilidade com o que está sendo feito, lá na operação que a gente já citou aqui. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não tô nem aí. Lembrando, Tarcísio, que nem precisou ir na Liga da Justiça, não precisou na ONU, não precisou ir no raio que o parta, tá? Não precisou de nada disso para você entender que a sua fala deu liberdade para que policial criminoso utilizasse a farda para cometer crime, com o aval do governador, que inclusive participou de uma operação muito complexa no Haiti entre 2005 e 2006. Pesquisa que tem vídeo aqui no canal, é porque eu não posso falar muito, que o YouTube desmonetizou, que a operação foi pesada. Inclusive também tinha ali o general Augusto Heleno no meio e outros generais que fizeram parte do governo do senhor Bolsonaro. E aí, após perceber que tudo que está acontecendo poderia gerar um problema para os interesses políticos dele no futuro, ele foi aconselhado a retroceder. Tanto que o material está aqui, ó. Só para vocês acompanharem como é que se faz para poder se retroceder em falas absurdas. Basta você sentir que a sua possibilidade de reeleição ou de eleição para outro cargo está ameaçada. Até porque, apesar do mercado ter mostrado claramente que ele está pouco se importando com o fascismo, com o golpismo, com a ditadura militar, desde que ele consiga ganhar dinheiro com renda passiva, traduzindo, ganhar dinheiro sem fazer porra nenhuma, só botando o dinheiro lá para render, sem bater um prego e um martelo em nada, e desculpe as palavras mais fortes aqui, tá? O Tarcísio percebeu que ele poderia ter a sua carreira política encurtada, até porque até para a grande mídia tradicional fica difícil defender o que a polícia, né, assassina do Tarcísio tem feito em São Paulo. Fica difícil. E aí olha o que ele disse aqui, ó. Tarcísio faz recuo histórico sobre câmeras corporais após a explosão da violência da PM. Eu era uma pessoa que estava completamente errada nesta questão, disse o ex-governador. E aqui mais para baixo tem o que ele teria dito aqui, né? Palavras do Tarcísio. Eu era uma pessoa que estava completamente errada nesta questão do uso das câmeras. Eu tinha uma visão equivocada. Você ainda tem, né? Mas como você viu que tá dando merda, teve de segurar. Fruto da experiência pretérita que eu tinha, que não tem nada a ver com segurança pública. Disse o governador, que é capitão da reserva do Exército e atuou inclusive na controversa missão brasileira no Haiti entre 2005 e 2006, comandadas
em parte por general Augusto Heleno e outros generais, inclusive, que fizeram parte do governo. E essa situação do Haiti é tão complexa, meu amigo, que envolve desde abuso sexual de menores de idade no Haiti, até mesmo operações violentas em comunidades periféricas lá, né, em favelas, vamos chamar assim. Você acha que o Tarcísio mudou de opinião? Coisíssima nenhuma. Inclusive tá aqui outro dado, ó. Polícia de São Paulo, né, acumula casos de violência policial recente no ano, mortes da PM no estado aumentam 46%. E como a gente viu no total aqui sobre a gestão do Tarcísio, olha quanto é que as mortes em relação à polícia em São Paulo aumentou. Aí agora ele tem dito o quê? Que entendeu que o uso da câmera é algo que é positivo para o próprio policial. Palavras dele aqui, ó. Hoje eu estou absolutamente convencido que é um instrumento de proteção da sociedade e do policial. Vamos não só manter o programa, como ampliá-lo e tentar trazer o que tem de melhor em termos de tecnologia. E aí você vai falar assim, Carlito, então já que o Tarcísio reconheceu que teve erro, que não vai ficar por isso mesmo, então o Derrite vai ser afastado, né? Não, não será afastado. Por que, Carlito, não será afastado? Porque existe um acordo entre ele e o presidente do PP, o dono do PP, né, o Ciro Nogueira, que se o Tarcísio não for candidato à presidência da República em 2026, o Derrite vai ser candidato ao Senado e que para isso ele precisa ocupar o cargo de secretário para ter destaque. E que se o Tarcísio for candidato à presidência, o Derrite será o candidato bolsonarista ao governo do estado de São Paulo. E diz, inclusive, que isso são fatos isolados, que a polícia, no geral, não é assim. Só que, como diz, inclusive, a matéria do Bernardo Melo Franco aqui, ó, Tarcísio tenta se descolar de barbárie que ele mesmo incentivou, mas não vai colar. Mesmo com a ajuda da mídia para tentar blindar o governador que gosta de flertar com a bandidagem neste momento. Dê aqui a sua opinião, compartilhe o nosso vídeo, se puder colaborar com o nosso Pix, está aqui o nosso QR Code, aqui embaixo está o nosso endereço de Pix ou historiadoroficial@gmail.com e manda esse vídeo para um amigo seu que ainda acha que o bolsonarismo presta para alguma coisa. Grande abraço e até mais.